Boa noite, professor. Parabéns pela primeira vitória no comando técnico do CRB. Para começar, queria que você fizesse uma avaliação desse 2-1 diante da equipe do Náutico. Boa noite. Primeiro tempo nosso, primeiro tempo bom. Tivemos algumas situações ali que fomos ajustando dentro da partida. Dentro daquilo que a gente imaginava que a equipe do Náutico poderia oferecer com a entrada do Jean. E mais, né, que para nós até nos surpreendeu a vinda do Reginaldo como um ala, praticamente ali um ponta, pelo lado direito. E o Júnior Todinho vindo por dentro. Então isso a gente já tinha uma previsão que poderia acontecer, tinha essa ideia. E ali, dentro do contexto do jogo, a gente teve muita vantagem, primeiro no primeiro tempo, em relação às saídas, em relação ao zagueiro, para a construção. O último quarto de campo nosso, se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, também a gente poderia ter até saído com resultado até um pouco melhor. No segundo tempo, é natural que a equipe adversária vá ganhar campo, principalmente com o resultado adverso. Nossa equipe controlou bem os espaços, a gente teve oportunidades de matar o jogo, de finalizar o jogo antes do resultado ou do empate da equipe adversária. Tomamos um gol no momento muito difícil do jogo, aquele momento que você já está entrando naquela reta final com as trocas, substituições, mas logo depois nossa equipe teve, novamente, uma capacidade de reação, que é algo que a gente vem falando muito internamente, como teve no jogo passado, perdendo 2-0, empatou o jogo, poderia ter saído com resultado positivo, hoje a gente conquistou os 3 pontos. E aí dentro disso, as trocas, substituições, que nós estamos ainda nesse entendimento, ainda conhecendo ainda e finalizando essa semana, pelo menos o entendimento nosso em relação ao plantel, ao grupo e aquilo que a gente pode ter dentro do processo nosso de trabalho. Professor, ainda repito mais uma vez, é cedo para cobrar ou até apontar alguma coisa do seu novo trabalho que chegou ao CRB, porém você citou um exemplo aí de 2 reações, uma de buscar um 2-2 depois de estar perdendo por 2-0 e essa de hoje o gol logo de imediato. Queria que você falasse sobre essa conversa que você disse que vem tendo com os atletas, sobre esse poder de reação e também sobre o Christoph, que ele já tinha essa característica de pisar na área, mas aparentemente desde a sua chegada ele vem pisando um pouco mais como elemento surpresa. Acho que o futebol hoje, e aí até numa entrevista a gente conversou, né, a respeito dessa questão de falar, a gente usa muito o termo médio, então o médio 1 é o cara que joga um pouco mais próximo da linha da defesa, e aí você tem os outros médios e o meia. O Daniel hoje caracterizou como meia, o Christoph é esse médio, é um médio que consegue subir, consegue descer, consegue recompor, e o Pedro hoje fez papel de médio de construção na nossa linha. Então o Christoph vem trabalhando, desenvolveu muito bem hoje, na reta final do jogo, tiver que fazer um ajuste ali, para poder, e era um volume muito alto pelo corredor direito nosso, esquerdo deles, a gente conseguiu deslocar o Cris para o corredor, com a entrada do Patrick. Então, um atleta que está desenvolvendo, pisou dentro da área, está finalizando jogadas, e eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. E dentro da ideia nossa que a gente tem de modelo, o meia que pisa na área para nós é fundamental para ter essa capacidade hoje que o Christopher teve de fazer gols. Então, isso é uma coisa que nós não abrimos mão dentro da ideia nossa que a gente tem de característica de jogadores de meio de campo. Professor, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória primeira sobre o comando da equipe regatiana. O CRB, ele sai com esses 3 pontos, mas sabe que também poderia ter saído com essa vitória de uma forma muito mais tranquila. Foi um time que perdeu muitas oportunidades. Como é que você enxerga esse até um desperdício, né, do CRB, sabendo que muitas chances claras foram desperdiçadas, talvez por uma tomada de decisão equivocada, ou às vezes a vontade demais de você querer finalizar e a cabeça de você finalizar errado. Como é que você enxerga essa falha que o CRB teve hoje e como é que isso pode ser corrigido para que possam vir mais vitórias e também vitórias de uma maneira mais tranquila para que a equipe também crie um bom saldo na Série B? Tivemos um número alto de finalizações, né? Tivemos 20 finalizações no jogo, um número alto. A gente sabe que a gente tem que ser um pouco mais assertivo, a gente sabe que o jogo ele tem momento ofensivo, momento defensivo e as transições, ataque, defesa, defesa, ataque. Não sofremos com as transições do adversário, esse jogo, o jogo do Goiás também, era algo assim que a gente identificou que a nossa equipe estava tendo dificuldade, conversando com o PC principalmente, em relação a isso, transição, ataque e defesa, nós ajustamos, isso aí nós equilibramos. Agora hoje a gente poderia ter, nessas transições nossas, também ter sido um pouco mais efetivo para ter um pouco mais de tranquilidade. E com a bola em si, na fase ofensiva, nós tivemos no primeiro tempo algumas situações que são interessantes, que a gente consegue ajustar e a gente vai trabalhar para a gente consiga evoluir. É muito melhor você corrigir e organizar ganhando. Então, a partir do momento que você ganha, a convicção em relação ao trabalho dos atletas, a convicção em relação àquilo que você está fazendo, ela aumenta. Os atletas começam a olhar e falar, pô, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo que o treinador e a comissão técnica e o PC, que chegou agora também, praticamente junto, está exigindo, automaticamente eles vão entender e vão comprar cada dia mais. Então, esse é o nosso objetivo. Nós temos um jogo agora dificílimo contra a equipe do Ceará lá fora, para depois voltar de novo contra a equipe do Vila Nova, que está lá em cima da tabela, que é uma equipe hoje que pelo investimento e por tudo que fez, é uma equipe favorita ao acesso.
Então acho que a nossa oportunidade que nós tivemos nesses 2 jogos em casa, é óbvio que a gente fica com o sentimento, né, de poder ter ganho do Goiás no primeiro jogo, mas nós estamos também fazendo um trabalho e reiniciando um processo de trabalho também, né, que já tinha anteriormente, para a gente conseguir agora ter o resultado que nós conquistamos hoje. Boa noite, Fábio. Parabéns pela vitória. Uma das maiores cobranças, se não era a maior cobrança por parte de nós, da imprensa e também da torcida em relação ao CRB antes da sua chegada, era a questão defensiva, o número de gols tomados. Hoje, apesar de ter tomado um gol, a gente notou uma partida muito mais sólida defensivamente da equipe do CRB, praticamente só tendo um lapso ali de comunicação na reta final, mas muitos minutos, 70, 75 minutos de solidez defensiva. O que é que você conversou, o que é que você mudou na mentalidade desses atletas para que esse jogo de hoje o CRB tivesse uma atuação melhor na parte da defesa? Você falou um ponto muito importante, quem joga na última linha joga se comunicando, e acho que a gente precisa ter isso como capacidade também dentro do grupo. Para mim a linha hoje nossa ela foi muito boa, nossa linha conseguiu coordenar bem as subidas, coordenar bem os espaços. O Jean por vários momentos, ele usa muito isso, trabalhou conosco na Chape, trabalhou conosco no Juventude aí durante um bom período. A gente sabe que o Jean gosta muito de usar esse espaço entre volante e zagueiro, então a gente conseguiu muitas vezes com os zagueiros diminuir esse espaço para que ele não tivesse o que ele tem de bom, que é a capacidade dele de finalizar de fora da área. Ele é um ótimo finalizador, praticamente, se vocês pegarem, acho que ele finalizou uma bola só dentro do jogo. Então esse movimento, essa coordenação defensiva ela é importante, e principalmente na coordenação de corredor lateral, com os laterais, né, dos cruzamentos, e o movimento nosso de mapeamento defensivo, que é os encaixes de área. A gente toma um gol no momento que já estava prévia uma troca, né, com relação ao Bressan, que a gente entende também que fez um ótimo jogo hoje, juntamente com o alemão, e que o Bressan não tem uma sequência, né, tão grande de jogos. A gente sabia que a gente tinha essa situação também organizada, e entrou o Lincoln, entrou muito bem. Então valorizar também a entrada do Lincoln esse jogo, valorizar a entrada do Lincoln no jogo passado, que entrou numa fogueira também ali, né, naqueles momentos cruciais. E para defensor, a gente sabe que é mais difícil você entrar dentro do jogo rolando do que um jogador de meio para frente. Então esse é o trabalho, é desenvolver isso, é ajustar para que a gente consiga ter uma sequência aí boa de resultados, para que o clube, o objetivo principal nosso é respirar, estar ali no momento melhor da tabela, para daí, a partir daí, começar a pensar em outras situações. O momento nosso é ganhar espaço, campo dentro da tabela, para que a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade para poder realizar o trabalho que tanto a gente quer realizar com a equipe do CRB. Professor, parabéns pela vitória hoje diante do Náutico. O senhor chegou recentemente, mal teve tempo para realizar alguns treinamentos. Teve 2 jogos em sequência, o Goiás e agora o Náutico, e agora tem praticamente quase que uma semana cheia para o jogo difícil na próxima quarta-feira no Castelão. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância de ter quase que uma semana para, de fato, agora poder treinar a equipe com tranquilidade. O tempo maior de trabalho talvez seja pós-jogo do Vila Nova, que daí nós temos 11 dias. No Ceará nós temos uma viagem, a gente vai 2 dias antes, né? Nós vamos viajar 2 dias antes, então a gente tem ainda esse processo todo. A gente vai ter aí uma sessão de treino a mais, a gente consegue ajustar, acho que nós tivemos de 7 a 8 sessões de treino apenas até agora, contando sessão recuperação, que os caras estão nas 48 horas. Então é muito pouco tempo ainda. Então a gente tem usado muito material de vídeo, a gente tem usado a gente tem um hábito muito de trabalhar as questões individuais dos jogadores, as correções em relação individual. Isso a gente já tem desenvolvendo com a comissão da casa, mais o auxiliar técnico que trabalha comigo, o pessoal de análise. Então acho que é essa aceleração nossa em relação às correções que fez com que a gente conseguisse um resultado positivo hoje. Professor Fábio, boa noite, parabéns pela vitória. Gabriel Cabral, da CBN Maceió. Queria saber sobre a utilização de atletas que não tinham tanta minutagem. Hoje, novamente, o Lincoln entrou, o Giovani entrou no jogo contra o Goiás, também entrou hoje. Muito se fala da torcida de contratações, mas o primeiro momento é de avaliação interna? O primeiro momento é avaliação interna, é valorizar o que você tem dentro do teu processo como equipe, e isso eu acho que é fundamental. Nós temos um plantel ali aproximadamente de 24, 25 atletas. A gente sabe que esses atletas serão utilizados em algum momento. Toda vez que há uma troca de treinador, há uma visão, há uma leitura diferente em relação a aquilo que se quer e aquilo que a individualidade pode dar. E eu acho que esse é o foco nosso hoje. É você recuperar atletas internamente dentro do clube e a partir daí entender quais são as posições pontuais de necessidade dentro do clube. Nunca vou externar quais são as posições, tá? Para vocês. Isso aí vocês podem se acostumar, porque isso é uma coisa que é um trabalho interno nosso que nós temos que ter. Isso para que você também valorize os atletas que estão hoje dentro do nosso processo. E a valorização do grupo hoje, pelo empenho, e acho que passou uma imagem também para o torcedor de um time
competitivo, combativo, do primeiro ao último minuto. Eu acho que isso é importante também, porque a gente viu em muitos momentos o torcedor sentindo isso e ele vai trabalhar junto, e é o que o torcedor quer. O torcedor quer ver uma equipe competitiva, aguerrida, que disputa a bola, ganha a primeira, ganha a segunda. Esse eu acho que é o espírito que a equipe tem que ter para conseguir também, a partir daí, fazer um bom jogo ofensivo, um bom jogo defensivo. Mas acho que hoje transmitiu uma imagem muito boa em relação principalmente a isso, a ser uma equipe combativa, uma equipe competitiva. Professor, é claro que ali no momento da substituição é muito o sentimento de dentro do campo e também você só tinha uma parada para fazer, ali no sentido do Bressan. Você tinha 2 substituições, mas somente uma parada. Você acredita que o fato do Bressan não estar 100%, que já tinha sentido, resultou nesse provavelmente o único desencaixe do sistema defensivo, tendo em vista que foi ali entre os 2 zagueiros? Não, porque o Bressan ele pediu para continuar, então é um lance ali que nós vamos ter que olhar, observar e corrigir. Não vejo isso como problema. A gente teve hoje 2 trocas pontuais, a troca do Hereda mais por uma questão de cansaço mesmo, e a troca do Bressan por uma questão de cansaço. Então hoje novamente nós tivemos 2 trocas por situações de cansaço que poderíamos, e a gente pensou dentro do plano nosso, outras substituições. Mas como ocorreu essas, a gente conseguiu ser feliz também nas trocas, a gente conseguiu organizar bem a equipe, para que a gente sofresse pouco, também naqueles minutos finais, 10 minutos ali finais de jogo. Então não vejo dessa forma, mas sempre gol tomado é gol corrigível. Nós vamos tentar observar e ver qual foi o motivo e o porquê que a gente tomou o gol. Isso faz parte do processo. Também quando a gente também tem as situações também de parte ofensiva que a gente tem que corrigir. Professor, no outro jogo contra o Goiás, você elogiou bastante a partida do Mikael, inclusive trazendo esse diferencial de que ele conseguiu jogar os 90 minutos e jogar os 90 minutos com um bom rendimento, né? Marcou o gol de pênalti naquele jogo, marca o gol de pênalti hoje também, e atualmente o Mikael é o único centroavante disponível. Luiz Felipe segue de fora, João Neto também. Como está a expectativa para, sabendo que você tem um jogador em alto nível como está o Mikael, brigando por artilharia de uma maneira nacional, sabendo que mesmo com essa ausência dos outros jogadores, você tem esse jogador de alto nível que vem rendendo muito bem, também a expectativa para o retorno tanto de Luiz Felipe quanto do João Neto também, para eles também passarem por esse seu processo de avaliação. O Luiz Felipe jogou muito tempo fora do país, foi um jogador nosso lá na época de base aí no Desportivo Brasil, então a gente conhece bem, um jogador que fez uma carreira maravilhosa fora. E quando você volta para o Brasil, você tem que ter uma adaptação também. Então nós estamos tendo cuidado agora, nesse momento, de readaptá-lo ele a esse processo. O João também está em fase final de transição. Nós temos um jogador dentro do grupo chamado Baggio, que para mim comprei, assim, cara, eu conheço o Baggio desde quando ele jogou base. E o Baggio é um cara que tem uma capacidade de finalização próxima da zona da área e faz gols, consegue fazer gols. Então, o torcedor não se surpreenda se em algum momento, enquanto o Luiz Felipe, enquanto o João não estiverem nas melhores condições, o Baggio ser esse cara. Hoje era dia do Baggio entrar, infelizmente nós tivemos que fazer uma alteração, tivemos que mudar de novo o processo ali na hora, para a gente conseguisse depois na reta final ter o resultado da forma que nós tivemos. Então, a gente precisa entender, é isso que a gente fala, a gente está entendendo hoje o processo dos jogadores, caracterizando posição, quem joga aqui, quem joga ali, quem consegue fazer mais funções, plantel nosso, que é um plantel mais reduzido, a gente tem que ter, o Baggio joga de lado, joga de centroavante. Então assim, quanto mais jogadores a gente tiver com 1, 2 funções, melhor vai ser o nosso cenário também, para que a gente não precise sair aí contratando, aí, que nem a gente está vendo agora a janela, clubes contratando aí a rodo, uma porrada de jogadores. Vai dar resultado? Pode ser que sim, pode ser que não. Então acho que hoje a gente está muito sólido em relação a isso. Mas a gente vai em algum momento ter que daqui a pouco buscar algumas peças. Daqui a pouco os jogadores também devem sair, isso eu acho que faz parte do processo. Mas a intenção nossa é essa manutenção inicial ainda de plantel para poder visualizar o que a gente tem e oportunizar os atletas. E daqui a pouco até oportunizar atletas que são da base. Eu acho que isso é uma das coisas que o clube precisa e o clube acredita muito também. Então essa é a nossa função hoje aqui, de fazer todo esse processo. Professor, o CRB do Eduardo Barroca, ele era muito famoso por conta do meio-campo. Era um time que todo mundo falava do corredor central. No último jogo contra o Goiás e nesse jogo de hoje, os corredores laterais do CRB funcionaram muito bem. No último jogo, o Thiaguinho, que é um ponta, marcou gol. Hoje, Thiaguinho e Dadá tiveram várias oportunidades. O Lovati apareceu para dar assistência para o Mikael em lance que poderia ter sido gol. O Kevin, Hereda, enfim. Isso também foi algo que você identificou na equipe do CRB? Tirar essa característica que já estava ficando um pouco batida do clube e trazer uma nova cara, colocando esse corredor lateral para ser mais ativo dentro das suas 2 primeiras partidas? Todo treinador tem as suas ideias, todo treinador tem a sua forma de visualizar o jogo. É o meio de campo nosso, os nossos jogadores de meio de campo eu gosto muito, acho meio campistas bons, com nível até de Série A, de brasileiro, tá? Jogadores bons.
E aí você variar e equilibrar um pouco o jogo entre corredor lateral e corredor central é importante, para que você também consiga surpreender o adversário. E isso a gente está trazendo um pouco daquela identidade que nós acreditamos em relação a isso. A gente não abre mão das vantagens do meio de campo, a gente tem um meio de campo técnico, acho que isso é fundamental para sucesso ali, por isso que o nosso time talvez seja um time que mais gols, um time que marca muitos gols, né? 2 gols no ano passado, 2 gols hoje, 20 finalizações de gol. Isso nós temos que manter. O que a gente precisa daqui a pouco é variar e ter algumas questões variáveis de jogo para que a gente consiga não ficar, como você mesmo falou, tão previsível. E organizar um pouco melhor a nossa capacidade defensiva para que a gente faça o que o futebol exige, mais gols do que tomar. Acho que isso é uma regra fundamental para ter sucesso. Professor, só para a gente finalizar, a gente já comentou um pouco sobre a logística do duelo contra o Ceará na próxima semana, mas é um time que também trocou de técnico recentemente e está começando um novo trabalho. Queria uma projeção do senhor do que pode se esperar desse duelo contra o Ceará. Todos os jogos da Série B são difíceis. Você vê lá atrás, umas rodadas atrás, o América teve uma vitória expressiva contra a equipe do Fortaleza, então a Série B ela é muito equilibrada. A Série B, a gente teve recentemente na Série A, a disparidade da Série A em relação à Série B é muito grande. Principalmente os clubes de menor investimento na Série A, é muito grande. A gente que está na pele, a gente sabe muito bem disso, que é muito grande. E na Série B você acaba conseguindo ter um equilíbrio um pouco maior. E você vê poucos resultados muito largos, né? Nós tivemos um, infelizmente, mas a gente vê poucos resultados. São jogos mais parelhos, jogos de empate, jogos que quando sai número alto de gols é para as duas equipes. Então a Série B ela é uma série, eu acredito que é uma divisão muito equilibrada. Então o jogo do Ceará é um jogo difícil, o Ceará tem uma história, tem uma camisa muito pesada, mas nós estamos num caminho legal, estamos num caminho bom e faz com que a gente vá para o jogo lá com condições de fazer um bom resultado. Agora isso tudo vai muito de cenário, daquilo que nós vamos ter disponíveis para o jogo e daquilo que o Ceará vai ter disponível em relação principalmente às contratações que a gente sabe que eles estão fazendo aí, né, em relação também a isso nesse momento. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.